Você sabe qual é um dos erros espirituais mais caros que existem? Eu vou te dizer agora. É falar demais do que está dando errado. Dar nome ao mal, repetir problema, descrever em detalhes tudo o que está faltando. Para muita gente, isso parece apenas ser realista. Para Emma Curtis Hopkins, isso é alimentar exatamente aquilo que se quer dissolver. Imagina alguém chegando para Emma e dizendo: Emma, deixa eu te contar tudo o que está ruim na minha vida. Dívidas, doença, conflitos, medo do futuro. A maioria dos conselheiros ouviria tudo pacientemente, talvez até perguntasse por mais detalhes. Emma fazia o oposto. Cortava o fluxo de descrição do mal, não por frieza, mas por princípio. Ela sabia que cada palavra gasta descrevendo a pobreza, a doença, o fracasso é energia criativa sendo investida neles. Emma era radical em uma coisa: só existe um poder, e esse poder é o bem. Todo o resto, todo o mal que os sentidos mostram, é ilusão que não tem realidade em Deus. Quando você repete o mal, você não está só desabafando. Está assinando embaixo, confirmando, fortalecendo a aparência. É como se cada frase de reclamação fosse uma oração ao contrário. Neste vídeo, vamos entrar nesse ensinamento que muita gente evita porque mexe com o jeito como você pensa, fala e até ora. O princípio de nunca dar realidade ao mal. Vamos ver por que, para Emma, falar do problema é mantê-lo vivo, e como treinar a mente e a boca para darem realidade só ao bem, sem se tornar ingênuo, sem negar a dor de forma superficial, mas aprendendo a negar o poder do mal e afirmar de forma científica a presença absoluta de Deus como bem em toda parte. Se você vive repetindo problemas em voz alta, se sente que quanto mais fala do que está errado, mais preso fica na mesma história. Fica aqui comigo. A partir de agora, vamos explorar um outro jeito de usar a palavra, não para descrever o mal, mas para dissolvê-lo. Para entender por que Emma Curtis Hopkins tinha essa posição tão radical sobre não nomear o mal, você precisa entender o princípio fundante de todo o seu sistema metafísico. Ela começava sempre com a mesma declaração, que seus alunos repetiam até que penetrasse na consciência mais profunda. Deus é onipresente bem. O bem não tem nenhum outro poder que se oponha a ele. É onipotente. Deus é bem onipotente. O bem onipotente não tem nenhuma outra inteligência além de si mesmo. Veja que isso não é apenas pensamento positivo. É uma declaração metafísica absoluta. Emma não estava dizendo: Deus é bom e existe mal também, mas Deus é mais forte. Ela estava dizendo algo muito mais radical. Só Deus existe, e Deus sendo bem absoluto, o mal simplesmente não pode existir de verdade. Pode existir como aparência temporária, como ilusão dos sentidos, como erro de percepção. Mas não como realidade, não como poder, não como substância. Ela ensinava na segunda lição: diga a verdade absoluta sobre sua ideia de bem. O bem está ausente de você? Não. Isso me obriga a dizer que não existe poder do mal. Toda a vida está em Deus, o bem. Não há ausência de vida, bem e inteligência no bem onipresente. Não há ausência de bem. Não há nada para odiar. Não há pecado, doença e morte. Isso soa absurdo para a mente lógica que olha ao redor e vê sofrimento real, dor real, falta real. Mas Hopkins diria: você está vendo com os olhos do ego separado, com os sentidos materiais que só percebem forma temporária. Quando você eleva a visão para a percepção espiritual, você vê que por trás de toda a aparência de mal existe apenas Deus, tentando se revelar através da confusão humana. Então o primeiro passo é aceitar como premissa básica, não como teoria, mas como verdade vivida. Só Deus existe, só o bem é real. Qualquer aparência de mal é erro de percepção sem substância real. Se você não aceita essa premissa, o resto do ensinamento não faz sentido. Mas se você aceita, tudo muda. Porque se o mal não é real, por que dar nome a ele? Por que fortalecê-lo com suas palavras? Emma Curtis Hopkins ensinava que suas palavras não são neutras.
Cada palavra que você fala carrega poder criativo. Orar para ela era repetir afirmações ou palavras verdadeiras. Mas o oposto também é verdade. Repetir palavras de mal, de falta, de medo, é literalmente criar mais mal, mais falta, mais medo. Ela explicava assim: o universo em que vivemos registra nossos pensamentos. Sua mente não é uma entidade isolada, é parte da mente universal. Quando você pensa e fala, você está literalmente imprimindo na substância invisível que tudo permeia. Se você imprime doença, a substância responde manifestando doença. Se você imprime abundância, a substância responde manifestando abundância. Não é Deus escolhendo te punir ou recompensar. É lei espiritual impessoal, tão confiável quanto a gravidade. Se você solta um objeto, ele cai. Se você imprime falta na substância através da palavra repetida, falta se manifesta. Se você imprime bem através da afirmação verdadeira, bem se manifesta. Hopkins usava o termo prática mental científica, porque não era capricho, era ciência espiritual. Havia causa e efeito precisos, e ela era categórica. Você precisa parar de usar sua palavra criativa para descrever o mal. Toda vez que você diz estou falido, estou doente, estou sem saída, você está orando ao contrário. Está declarando isso como realidade, e a substância responde: ok, você decretou falência, doença, falta de saída, então isso é o que você vai experienciar. Mas Emma, você pode perguntar: e se eu realmente estou falido? Estou mentindo se digo que estou próspero? Hopkins responderia: você não está mentindo, está declarando a verdade que está oculta pela aparência temporária. A verdade é que Deus é abundância infinita, e você é expressão de Deus. Logo, abundância é sua natureza real. A falência é a mentira dos sentidos. A abundância é a verdade de Deus. Agora vamos entrar na prática. Emma ensinava que existem 4 crenças erradas comuns que devem ser negadas sistematicamente. Essas negações não são mera repetição mecânica. São declarações poderosas que destituem o mal do poder aparente que parece ter. Primeira negação: não há mal no bem onipresente. Se Deus é onipresente, está em todo lugar, em todo momento, em toda situação. Se Deus é bem absoluto, não pode haver mal onde Deus está. Logo, qualquer aparência de mal é ilusão. Você declara: eu nego que exista mal nesta situação. Só Deus está presente aqui, e Deus é bem. Segunda negação: não há ausência de vida, substância ou inteligência. Tudo o que existe é vida de Deus, substância de Deus, inteligência de Deus. Não pode haver morte real, falta real, ignorância real. Você declara: eu nego que haja falta aqui. A substância infinita de Deus preenche todo o espaço. Terceira negação: não há poder no mal. Mesmo que apareça doença, pobreza, conflito, essas coisas não têm poder real, porque só Deus tem poder. Você declara: eu nego poder a esta aparência. Só Deus é poder, e Deus, sendo bem, só o bem tem poder real. Quarta negação: não há realidade no erro. Tudo o que contradiz a natureza de Deus é erro sem substância. Você declara: eu nego que este problema seja real. É apenas erro de percepção que se dissolve quando olho com visão espiritual. Hopkins insistia que você precisa praticar essas negações diariamente, especialmente quando a aparência de mal parecer mais forte. Não é fingimento. É reconhecimento deliberado da verdade que os sentidos não conseguem ver. Cada vez que você nega poder ao mal, você está literalmente dissolvendo a impressão mental que o mantém manifestado. Aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Você pensa: mas preciso falar sobre meus problemas para buscar solução. Preciso contar ao médico meus sintomas. Preciso explicar minha situação financeira ao contador. Emma não negaria isso no nível prático, mas ela faria uma distinção crucial entre descrição factual necessária e investimento emocional na realidade do mal. Uma coisa é dizer objetivamente ao médico: sinto dor aqui.
Outra coisa é passar horas descrevendo em detalhes a doença, pesquisando sobre ela, conversando com todo mundo sobre como está sofrendo, alimentando mentalmente a imagem de si mesmo como pessoa doente. Isso é dar realidade, substância, poder ao mal. Hopkins dizia que toda doença é culpada no pecado, mas pecado é apenas uma crença equivocada sobre em que mundo você vive. O mundo em que vivemos registra nossos pensamentos. Se você vive pensando e falando doença, o mundo registra e reflete doença. Se você vive reconhecendo só Deus como vida perfeita, o mundo registra e reflete saúde. Ela era firme. Não acuso o mundo ou a mim mesmo de pecado. Tudo está bem. Isso não é negar que erros acontecem. É negar que esses erros tenham natureza permanente ou origem em Deus. São apenas aparências temporárias causadas por uma visão descendente, o olhar que vê só a matéria e esquece o espírito. O perigo de descrever o mal repetidamente é que você está literalmente orando pela continuação dele. Sua atenção focada, carregada com emoção e crença, é poder criativo. O que você foca, cresce. Se você foca no problema, descrevendo, analisando, temendo, o problema cresce. Se você foca na verdade de Deus, afirmando, reconhecendo, confiando, a verdade se manifesta e dissolve o problema. Na quarta lição, Hopkins ensinava: devemos ser firmes em nossa fé. Deus é bem. Deus é vida. A energia curativa na confiança contínua de uma mente firme. Não acredite em mistura de bem e mal. Acredite apenas no bem. Eu acredito apenas no bem governando minha vida. Acredito que Deus está trabalhando através de mim para revelar sua onipresença, onipotência e onisciência. Veja a radicalidade aqui. Não acredite em mistura. A maioria das pessoas acredita que Deus é bom, mas o mal também existe. Emma dizia: não. Se você acredita que o mal existe como poder real, você está dividindo a realidade. E uma mente dividida não pode manifestar plenamente. Ela ensinava que há energia curativa na confiança contínua de uma mente firme. Confiança não oscilante. Não aquela fé que acredita num dia e duvida no outro. Mas firmeza inabalável. Só Deus é real. Só o bem existe. Tudo mais é aparência temporária sem substância. Como desenvolver essa firmeza? Através da prática diária de negação e afirmação. Toda manhã, você nega poder a qualquer aparência de mal que tenha surgido. Toda manhã, você afirma que Deus é a única presença, o único poder, a única realidade. Com o tempo, isso deixa de ser esforço mental e se torna sua consciência natural. Hopkins dizia que em sua própria integridade interior, eu acredito que eu e o Pai somos um. Quando você toca essa verdade profunda, o medo foge, porque não há o que temer quando só Deus existe. Se só o bem é real, de onde viria a ameaça real? Toda ameaça é apenas sombra, ilusão dos sentidos que se dissolve quando você olha diretamente com olhos espirituais. Emma tinha uma afirmação poderosa que seus alunos usavam quando enfrentavam situações aparentemente negativas. Enfrentando firmemente a ti, não há mal no meu caminho. Enfrentando firmemente a ti, o corpo muda porque perde sua natureza terrena e o rosto brilha com a luz do Espírito. O self divino é revelado. Veja a mecânica espiritual aqui. Quando você enfrenta Deus firmemente, ou seja, quando você mantém sua atenção focada só na presença divina, as aparências de mal literalmente não conseguem se sustentar no seu caminho. Por quê? Porque o mal não tem poder. Só parece ter poder quando você dá atenção, crença, medo a ele. Mas quando você vira completamente sua atenção para Deus, enfrentando firmemente a verdade absoluta, o mal perde o único poder que tinha, o poder que você estava dando através da sua crença nele. E então acontece o que Hopkins descreve. O corpo muda, perde sua natureza terrena pesada, e o rosto brilha com luz de espírito. Isso não é poesia. Alunos de Emma relatavam mudanças físicas reais.
doenças que desapareciam, aparência que rejuvenescia, energia que voltava. Não porque fizeram esforço físico, mas porque mudaram completamente o foco da consciência, de problema para Deus, de mal para bem, de medo para fé. Então, quando você se encontra diante de uma situação desafiadora, ao invés de descrever o problema, discutir o problema, temer o problema, você pratica. Enfrentando firmemente a ti, Deus, não há mal aqui. Só tua presença existe, e nessa presença só há bem. Você mantém isso não por 5 minutos, mas persistentemente, até que a consciência mude e a aparência externa corresponda. Existe uma nuance importante que professores posteriores de Emma exploraram. A palavra negação às vezes carrega a conotação de rejeição violenta, de luta contra algo. Mas o que Emma realmente ensinava era dissolução. Você não luta contra o mal. Você o dissolve reconhecendo que não tem substância real. É como acender a luz num quarto escuro. Você não luta contra a escuridão. Você simplesmente acende a luz e a escuridão desaparece automaticamente porque nunca foi substância, era apenas ausência de luz. Assim é com o mal. Quando você acende a luz da consciência de Deus, o mal se dissolve automaticamente porque nunca foi real, era apenas ausência de reconhecimento do bem. Uma professora que estudou profundamente Emma explicou assim: com negação, eu reconheço a aparência e depois afirmo a verdade que a contradiz. Com dissolução, eu nem dou tanto poder à aparência. Simplesmente a vejo como névoa, que se dissipa quando o sol da verdade brilha. Você está reconhecendo a experiência, mas negando a realidade dela porque há uma verdade maior que você pode afirmar. Então, praticamente, quando você vê uma conta vencida, ao invés de entrar em pânico e começar a descrever sua pobreza, você pratica. Vejo essa aparência de falta, mas sei que não tem substância real. A verdade é que Deus é provisão infinita presente agora. Eu dissolvo essa aparência reconhecendo a verdade. E então você investe sua atenção e emoção na verdade, não na aparência. Depois de negar poder ao mal, você preenche o espaço com afirmações da verdade. Emma ensinava afirmações específicas que seus alunos repetiam como orações científicas. Não eram súplicas, eram declarações de fato espiritual. Deus é vida. Deus é verdade. Deus é amor. Deus é substância. Deus é inteligência. Deus é onipresença. Portanto, vida, verdade, amor, substância e inteligência estão presentes aqui agora. Não há ausência de nenhum desses atributos divinos. Deus trabalha através de mim para querer e fazer todas as coisas. Sou governado pela lei de Deus e não conheço pecado, doença ou morte. Sou um com Deus. Veja que essas não são esperanças. São declarações no presente. Não vou ser um com Deus algum dia. Eu sou agora. Hopkins insistia. Declare essas verdades não como quem pede, mas como quem sabe. Você não está tentando convencer Deus de nada. Está reconhecendo o que já é verdade na mente de Deus. E quando sua mente se alinha com a mente de Deus através da declaração verdadeira, a manifestação externa inevitavelmente segue. Ela ensinava que quanto mais intensa espiritualmente for a certeza do praticante, mais certa e permanente é a manifestação. Mas atenção, intensidade espiritual não é desespero emocional. É convicção profunda, fé inabalável na verdade declarada. Agora, como isso funciona na vida prática? Você vai parar de falar completamente sobre dificuldades? Vai fingir que problemas não existem? Hopkins não ensinava alienação. Ensinava discernimento entre o que é necessário comunicar objetivamente e o que é investimento desnecessário em dar realidade ao mal. Se você precisa resolver um problema prático, você comunica o necessário sem dramatizar, sem investir emoção em fazer o mal parecer grande e poderoso. Mas você não passa horas descrevendo o mal,
reclamando, conversando com todo mundo sobre o quão terrível sua situação é. Isso é dar substância ao mal através da palavra repetida. Em vez disso, você usa suas palavras principalmente para afirmar o bem. Quando alguém pergunta como você está, ao invés de listar todos os problemas, você diz: estou reconhecendo a presença de Deus em minha vida. Há desafios, mas sei que só o bem é real, e estou confiando nisso. Você não mente, mas também não fortalece o mal dando atenção excessiva a ele. Hopkins ensinava: vigie suas conversas. Evite conversas onde todo mundo está competindo para ver quem tem a vida mais difícil. Evite notícias que só alimentam medo e senso de que o mundo está caindo aos pedaços. Não porque você está sendo alienado, mas porque você escolheu cuidadosamente onde investe sua atenção criativa. Ela dizia: o mundo em que vivemos registra nossos pensamentos. Então faça de cada pensamento, cada palavra, uma bênção. Não uma maldição disfarçada de realismo. Você pode ser plenamente consciente de dificuldades sem dar poder a elas através da descrição obsessiva. Hopkins era realista. Você não vai acordar amanhã com perfeita firmeza mental depois de ouvir esse vídeo uma vez. É um cultivo diário. Ela recomendava começar e terminar cada dia com negação do mal e afirmação do bem. Pela manhã, antes de olhar celular, antes de enfrentar os problemas do dia, você deliberadamente nega: não há mal real em minha vida. Só Deus existe. Só o bem é real. E então afirma: Deus é minha vida, minha saúde, minha provisão, minha inteligência. Tudo o que necessito já está presente na substância invisível. À noite, antes de dormir, você revisa o dia não pelos problemas que apareceram, mas pela presença de Deus que esteve ali o tempo todo. Você agradece não pelas circunstâncias, mas pela verdade imutável que permanece independente das circunstâncias. E ao longo do dia, sempre que pegar sua mente descrevendo o mal, temendo o mal, conversando sobre o mal, você, gentil e firmemente, redireciona: não, eu não dou nome ao mal, eu não dou poder ao mal, só Deus é real. Com o tempo, isso se torna automático. Sua mente naturalmente busca o bem ao invés de focar no mal. Hopkins prometia: se você faz isso consistentemente, verá mudanças. Não porque Deus mudou, Deus nunca muda, mas porque você mudou sua percepção, sua consciência e, portanto, sua experiência. O mal sempre foi ilusão. Você apenas para de alimentá-lo e ele se dissolve naturalmente. Na 10ª lição, Hopkins ensinava sobre o que chamava de ponto de sucesso do seu ser. Ela dizia: em minha própria integridade interior, eu acredito que eu e o Pai somos um. Qualquer fundamento de verdade em nós logo se tornará real para nossos vizinhos. Eu me apoio no ponto de sucesso do meu ser. O que é esse ponto de sucesso? Vou te dizer agora. É o lugar interior onde você toca sua unidade com Deus, onde não há dúvida, não há medo, não há crença em mal. É a centelha central, como ela chamava em outra lição. Se você permanece firme nessa centelha central, o medo foge. Todos têm esse ponto. Não é privilégio de santos. É sua natureza verdadeira como expressão de Deus. O problema é que a maioria vive na periferia da consciência, onde as ondas de circunstâncias externas os jogam para lá e para cá. Hopkins ensinava: volte ao centro. Volte ao ponto de sucesso. Volte à centelha central onde só Deus existe. Quando você opera desse ponto, nomear mal se torna impossível, porque nesse ponto você vê claramente que só Deus é real. Tudo mais é sombra, névoa, ilusão sem substância. Por que dar nome a uma ilusão? Por que fortalecer uma sombra? Você simplesmente a ignora, mantém sua visão fixa no real, e a ilusão se dissolve. Hopkins dizia: qualquer fundamento de verdade em você logo será tornado real para seus vizinhos. Ou seja, quando você realmente habita essa consciência de que só o bem é real, isso não fica escondido. Manifesta-se através de você, afeta pessoas ao redor,
transforma situações. Não por esforço seu, mas por pura radiação e ressonância da verdade que você encarnou. Então voltamos ao começo. Emma Curtis Hopkins cortava o fluxo quando os alunos começavam a descrever problemas, não por falta de compaixão, mas por profundo conhecimento espiritual. Ela sabia que cada palavra investida em descrever o mal é energia criativa sendo usada para perpetuar exatamente aquilo que a pessoa quer eliminar. Ela nos deixou um caminho claro. Negue poder ao mal. Não dê nome a ele. Não dê substância a ele. Não dê realidade a ele. Em vez disso, invista toda a sua palavra, toda a sua atenção, toda a sua fé em reconhecer e declarar a única realidade, Deus como bem absoluto, onipresente, onipotente. Isso não é negar que aparências de mal existam. É negar que tenham natureza permanente, origem divina ou poder real. É reconhecer que são apenas erros de percepção, ilusões dos sentidos que se dissolvem quando você olha com visão espiritual. A pergunta agora é: você está pronto para parar de alimentar o mal com suas palavras? Você está disposto a treinar sua boca para falar só a verdade, mesmo quando a aparência grita o contrário? Não é fácil. Hopkins nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que funciona, porque é uma lei espiritual. O que você nomeia, você fortalece. O que você nega, você dissolve. Então escolha hoje. Você vai continuar dando nome ao mal, descrevendo sua pobreza, sua doença, seus medos, fortalecendo essas aparências através da palavra repetida? Ou vai começar a prática de só dar nome ao bem, só descrever a presença de Deus, só afirmar a verdade absoluta que dissolve toda a ilusão? A escolha é sua. Sempre foi. E agora você sabe. Suas palavras têm poder. Use-as sabiamente. Use-as para dissolver o mal, não para fortalecê-lo. Use-as para afirmar Deus, não para dar realidade à ilusão. E observe sua vida se transformar, não porque Deus mudou, mas porque você parou de alimentar a ilusão e começou a viver da verdade. Enfrentando firmemente a ti, não há mal no meu caminho. Essa é a promessa. Esse é o convite. Esse é o nome não dito, porque o mal, sendo ilusão, não merece nome. Só Deus merece ser nomeado. Só o bem merece ser declarado. E quando você vive assim, tudo muda. Se este vídeo te fez perceber quantas vezes por dia você tem dado nome ao mal, fortalecendo exatamente aquilo que quer dissolver, faça algo agora mesmo. Deixe um comentário dizendo uma frase que você costuma repetir e que percebeu que é oração ao contrário. Pode ser: estou sem dinheiro, nada dá certo para mim, estou doente, qualquer coisa. Escrever isso é o primeiro passo para tomar consciência do padrão. E nos comentários, vamos criar uma comunidade que se ajuda a substituir essas frases por declarações da verdade. Se inscreva no canal, porque vou continuar trazendo os ensinamentos mais profundos e radicais de Emma Curtis Hopkins, aqueles que foram esquecidos porque mexem demais com a forma como vivemos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série. E compartilhe com alguém que você sabe que vive reclamando, descrevendo problemas, conversando só sobre o que está errado. Não para julgar, mas porque essa pessoa precisa entender que cada palavra que sai da boca dela tem poder criativo. E talvez, só talvez, este vídeo seja o despertar que ela precisa. Lembre-se da afirmação de Emma: enfrentando firmemente a ti, não há mal no meu caminho. A partir de hoje, escolha conscientemente. Suas palavras vão dar nome ao mal ou vão declarar só Deus. A escolha é sua, e essa escolha muda tudo. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, só dê nome ao bem.